E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar um pouquinho de como eu faço o meu devocional, o meu tempo com Deus, o meu tempo de qualidade. Então, antes até da gente começar lendo a Bíblia aqui, ler uma passagem, gostaria de orar por esse momento. Então, onde você estiver, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de buscar a Tua presença. E que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Feita essa oração, pode ser uma oração um pouco mais livre, onde você estiver. Mas feita essa oração, agora a gente vai para a palavra de Deus, que é a forma como Deus fala com a gente. Então, bora lá? Eu separei o texto de João 17, versículo 1 ao 5. Está aqui na Bíblia, mas joguei para o tablet para a gente acompanhar. Então você pode ter, se você tiver um tablet ou até mesmo um caderno, é sempre legal que você leia a Bíblia anotando. Então tem algumas Bíblias que você consegue fazer algumas anotações do lado, ou então pode ser num caderno mesmo. Joguei aqui para o tablet para a gente ter uma visualização melhor. Então João 17, versículo 1 ao 5, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então eu gosto de separar algumas palavras-chave diante do texto. Então, por exemplo, depois de dizer isso, eu vou separar aqui para depois a gente entender um pouquinho mais. Aqui quando ele fala sobre a vida eterna é essa. Então ele dá uma explicação sobre o que é vida eterna. Então, só para a gente começar, quando ele começa falando aqui no texto, depois de dizer isso, né, esse aqui é legal a gente chamar um ponto de atenção. Então se a gente está lendo o capítulo 17, é legal entender o que é falado em João 16. Em João 16, basicamente, ele está falando com os discípulos. E os discípulos, eles estão questionando a Jesus, né, sobre o que vai acontecer, sobre o que Jesus fala em algumas figuras de linguagem. E Jesus, ele deixa muito claro. Ele fala sobre uma habitação eterna, ele fala sobre ele iria ir para essa habitação eterna, mas que ele estaria conosco aqui nessa terra. Ele até assimila um pouco o texto falando sobre os princípios de uma dor, de um parto de uma mãe. No começo ela tem um pouco de sofrimento, mas quando é gerado o filho vem a alegria. Então ele está falando um pouquinho sobre aquilo, porque os discípulos eles estavam um pouco tristes, eles estavam um pouco aflitos, mas ele estava explicando que depois disso tudo acontecer, eles teriam alegria. Então, depois disso, de dizer isso, é o que está em João 16. Então, uma coisa que eu gosto de explicar muito para os jovens é: saiba bem um contexto. Então, se a gente for entender o contexto aqui, é só ler João 16, mas já contextualizei um pouquinho aqui. Ele ora ao Pai, ele está ali, né? Chegou a hora. Que hora é essa? Então, vamos destacar aqui a hora. Que hora é essa? Se a gente for ler um pouquinho depois, né? Ou se a gente já entender um pouquinho da história, essa hora, estamos falando sobre a crucificação. Então, Jesus está prestes a ser crucificado. Isso tudo de acordo com um plano, de acordo com uma obra, que é o que ele veio aqui na terra fazer, que é o que ele fala aqui mais para baixo. No versículo 3, esta é a vida eterna, que conheçam, essa palavra aqui eu vou destacar, que conheçam o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviastes. Então eu separei esse texto, eu gosto muito desse texto porque fala sobre vida eterna. E aí fica uma pergunta: o que é vida eterna? E aí ele já explica logo em seguida: que conheçam o único Deus, o Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo quem enviastes. Ou seja, vida eterna é conhecer a Deus. E aí eu tenho uma Bíblia no meu celular, um aplicativo Olive Tree, que ele tem uma configuração, né, uma versão dele, que você consegue entender, né, você consegue ver a palavra no original. E quando vem aqui em conhecer, ele é uma palavra chamada ginosco. Essa palavra ginosco fala sobre conhecer por intimidade. Ou seja, o que é vida eterna? Muitas pessoas falam que vida eterna é viver eternamente no céu ou em outro lugar. Mas o que é essa vida eterna? O que nós vamos fazer nos céus? O que Jesus está nos colocando? Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele quis dizer com tudo isso? Ele quis dizer que nós viveremos eternamente em conhecer por intimidade
o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo que enviastes. Então, a nossa vida eterna, que nós vivemos aqui já na terra e viveremos no céu, se resume em conhecer a Deus por intimidade, não só de ouvir falar. Talvez você já ouviu falar sobre Deus, talvez você já ouviu falar sobre Jesus, mas não é isso que ele tem para sua vida. Ele tem um conhecimento por intimidade. Então, continuando aqui, eu te glorifiquei na terra e completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está no mundo, ele já está com Deus antes que tudo já existisse. E agora nós glorificaremos a esse Deus, glorificaremos a esse Jesus junto com Deus Pai. Então, esse texto nos revela sobre a vida eterna. Ele nos mostra o que é a vida eterna. A vida eterna se resume em conhecer a Deus por intimidade e glorificar ao Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. Bom, depois dessa leitura maravilhosa que tivemos, né, nesses 5 versículos, apenas 5 versículos, isso já basta para Deus falar conosco todos os dias. Depois disso tudo que eu faço, eu tenho um tempo com Deus, um tempo mais longo de oração. Então, eu te convido agora na sua casa, você pegar um louvor, escutar um louvor até do Falls Music, nós vamos deixar algumas sugestões aqui para você, e você orar, você declarar coisas que foram ditas aqui e até ter um tempo de só escutar, um tempo de meditação. E tenho certeza que se você tiver isso como um hábito na sua vida, a sua vida vai ser transformada, como nós lemos aqui, conhecer a Deus por intimidade. Então tenha essa intimidade com Deus todos os dias. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.